Olá! Estamos aqui no canal Pão de Cada Dia e hoje quero trazer uma mensagem de Eclesiastes para o teu coração, para você meditar na palavra de Deus. Sabemos que o livro de Eclesiastes fala muito sobre sabedoria e até o próprio Salomão considera-se um não sábio ainda ou aquele que não atingiu uma sabedoria plena, apesar de nós o considerarmos como aquele que foi mais sábio. Até os dias de hoje. Vamos ler no capítulo 7, uma parte que quero comentar com você. Acredito que virão outras mensagens acerca deste mesmo capítulo. Hoje nós vamos ler o versículo 10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Ou seja, nunca faça essa pergunta. Nossos dias do passado, por que eles foram tão melhores do que hoje? Talvez você esteja enfrentando diferentes situações que as do passado e você preferiria as coisas do passado ou acha que elas foram melhores do que aquelas que hoje você está vivenciando. Nunca digas isso, porque se nós dissermos isso, nós vamos estar em falta de sabedoria. Olha o que ele diz mais. Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Quantas vezes você já deve ter pensado: nossa, aquele tempo foi muito bom. Ah, queria voltar. Ah, se o tempo voltasse. Quantas vezes você talvez deseja o tempo que passou, as vivências que você teve, ou até mesmo a julga como melhores do que aquelas que você está vivendo hoje? Eu acredito que no número de 100, mais de 80% das pessoas iriam querer voltar a um determinado período da sua vida e não está no momento presente, que é o hoje. Mas a palavra de Deus aqui em Eclesiastes, através de Salomão, fala que nunca, com sabedoria, nós diríamos isso. Ou seja, mais uma vez prova que nós temos muito pouca sabedoria e que devemos buscar mais. Até o próprio Salomão, ele julga-se um homem que ainda não obteve tamanha sabedoria como ele queria. E aqui mesmo no capítulo, se você ler alguns versículos adiante, você vai ver ele dizendo, escrevendo, deixando escrito, não é? Que ele precisa adquirir sabedoria, porque ele precisa buscar mais sabedoria para ter entendimento. Então, nós temos que buscar também, porque estamos tendo falta de entendimento, achando que o tempo passado foi melhor do que o presente. Porque se tivéssemos sabedoria, saberíamos que o tempo que passou e que teve coisas boas e também coisas ruins, serviu de aprendizado para o dia de hoje. E são experiências que nós acumulamos para que hoje nós pudéssemos, né? Ou no momento exato, para que nós venhamos fazer diferente e lá na frente, num futuro, talvez, nós venhamos olhar para trás e dizer que aprendemos também nesse tempo presente de hoje. E o que temos feito com o tempo de hoje? O que você tem feito hoje? Com sabedoria, nós podemos fazer muito mais e tempos muito melhores com a experiência que temos do que aqueles que passaram. Mas nós nos prendemos ao passado. Tem pessoas que acham que, você se prende ao passado, elas pensam ligeiramente que é algo específico do passado que está é, é, impedindo ela de avançar. Mas, na verdade, não é só uma coisa específica que aprende. E simplesmente, às vezes, ela ter a ideia de que, num tempo passado, ela foi mais feliz, ela teve melhores experiências e que hoje ela não está tendo. Isso tudo está na mente e ela pode mudar. Ela precisa entender e buscar mais sabedoria para que venha mudar as coisas e a mentalidade, as coisas do presente, sabendo que hoje ela carrega e agrega muito mais coisas do que antes e que ela pode fazer coisas ainda maiores e melhores daquelas que aconteceram na sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário nós buscarmos mais sabedoria do Senhor. Versículo 11 diz: tão boa é a sabedoria como a herança,
e dela tiram proveito os que veem o sol. Ou seja, aqueles que contemplam. Aqui ele fez uma analogia. Aqueles que contemplam o sol, aqueles que recebem essa luz do sol, recebem esta energia e automaticamente se renovam. Se você for estudar um pouquinho na biologia, eu não entendo muito na nutrição, enfim, nós sabemos que precisamos da vitamina D e que ela muda completamente a nossa vida e a falta dela também. Então, ele diz aqui que aqueles que aproveitam o sol, que veem o sol, que pegam o sol, que recebem a energia deste sol, isso tudo é convertido e melhorada a sua sabedoria. Ele adquire mais sabedoria. Vamos ler mais uma vez o versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança. A sabedoria é tão boa quanto você recebeu uma herança. Imagina você recebendo uma herança. Mas a herança, tá? E aqui nós lembramos a herança do Senhor que Ele deixou para nós. E tão boa é a sabedoria como esta herança. Tamanha é a alegria de quem a recebe. E dela tiram proveito os que veem o sol. Aqueles que contemplam o sol, aqueles que recebem a luz solar, aqueles que recebem esses nutrientes, aqueles que recebem essa alegria, são renovados e tiram proveito da sabedoria, ou seja, mais sábios ainda ficam. Versículo 12, porque a sabedoria serve de sombra. Como de sombra serve o dinheiro. É como se fosse um pano de fundo, algo que está ali para te servir. O dinheiro, a sabedoria. E diz assim, mas a excelência da sabedoria, ou seja, aquela sabedoria excelente, excepcional, é que dá vida ao seu possuidor. Ou seja, quanto mais sabedoria buscarmos, quanto mais termos sabedoria, ela nos dá vida. Então, assim como o sol nos fornece energia, como no versículo 11 é citado, assim a sabedoria também dá vida. Ela é como aquele que recebe do sol, que possui mais sabedoria, e esta sabedoria lhe dá mais vida. Por que lhe dá mais vida? Porque a pessoa que busca a sabedoria, ela vai conseguir resolver melhor as questões, porque ela vai ter, ela vai ver saídas para as situações, levando em consideração as experiências que ela teve, ela vai conseguir ver saída para as situações e isso vai alegrar o seu coração, vai fazer com que ela tenha mais paz e vai dar não só longos dias aqui na Terra e bons longos dias com saúde, mas também vai dar vida, ou seja, vai dar energia para ela, vai dar força para ela continuar, para ela enfrentar novas situações e ainda se sair melhor. Ou seja, voltando ao versículo 10, ela não mais vai pensar que os dias passados foram melhores do que os dias atuais, porque ela vai ter consciência e sabedoria para saber que ela está em constante evolução e melhorando, tendo mais sabedoria. Mas essa sabedoria, ela só virá a partir do momento que nós atentarmos para a obra de Deus, que é o versículo seguinte. Versículo 13. Atenta para a obra de Deus. Só essa parte A. A parte B vai começar um outro assunto, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Não é verdade? Aí ele vai dizer que isso tudo é em vão. Mas essa parte A está falando, então, atenta para a obra de Deus. Aqui, atentar para a obra de Deus é atentar para a sua palavra, aquilo que Deus deixou nos escrito, e também levando em consideração que ele citou aqui o sol. O sol é algo que Deus criou, ou seja, é obra de Deus. Tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, nós devemos atentar e também sermos observadores da obra de Deus. Atentar é o quê? É dar atenção,
é observar, é olhar com mais cuidado, com paciência, tentando extrair daquilo ali sabedoria. Olha o que ele disse lá no versículo 11, voltando. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira um proveito os que veem o sol, aqueles que atentaram para o sol, a criação de Deus. Nós precisamos aprender a contemplar e a observar a criação de Deus. Não só olharmos para nós mesmos e para as outras pessoas, mas para aquilo que também Deus criou. Eu tenho certeza que você, ao observar o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, observar os céus, não é? O céu, na verdade, observar as nuvens, começar a se atentar para a obra que Deus fez, lembrando-se sempre que é uma obra divina e ela tem também muito a nos ensinar, nós começaremos a ter mais sabedoria. Aqui Salomão, em seus pensamentos, ele estava a observar a criação de Deus. Não só o que é muito importante, que é fundamental, a palavra, os exemplos do Senhor para que nós venhamos viver neste mundo, mas também para aquilo que Ele fez, para como Ele criou, qual a finalidade. E isso tudo nos ensina. Tanto é que Jesus fala na sua palavra aos seus discípulos: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fazem nada. Ele falou que até de Salomão não se vestiu tão bem como os lírios do campo. Quando o Senhor pede ali, o Senhor Jesus, olhai os lírios do campo, observe. Ele está nos ensinando também. Em Lucas 12, no capítulo 27, um pouquinho antes também, o Senhor Jesus ensina ali os discípulos a observar a criação dele. Falou sobre as aves, falou sobre os lírios, da maneira como eles estavam vivendo, que o Senhor os fez, e ali comparando o valor que nós temos excede ao valor de todos eles. Então, se Deus fez todas essas coisas, todos esses animais, Ele criou e assim Ele os sustenta, Ele veste, Ele dá, Ele provê, assim também nós devemos observar a eles e ver que nós temos também um valor ainda que excede a eles. Então, nós devemos atentar às coisas que Deus fez. A obra de Deus é tudo. É não só aquilo que está escrito, mas também aquilo que nós vivenciamos, vemos que Deus fez e que está fazendo, daquilo que Ele construiu, daquilo que Ele criou. Tudo isso tem a nos ensinar, mas nós precisamos parar. Nós precisamos ter um tempo de observar, de sentir, de aprender do Senhor. E ali, tanto lá em Lucas, não é? Depois no finalzinho ali desse capítulo 12. Mas então, por onde começamos? Qual é o princípio da sabedoria? Teme a Deus. Aqui no capítulo 12 de Lucas, quando ele fala que o Senhor Jesus pede aos discípulos a atentar às coisas que ele criou e a observar e saber do valor que eles tinham, no finalzinho ali desta mensagem, no versículo 31, o Senhor diz assim, o Senhor Jesus diz: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E também, voltando então lá para a nossa mensagem, em Eclesiastes, lá no versículo 13, que foi o que nós lemos, a última parte, atenta para a obra de Deus. Busque a Deus, atente para a sua obra, para as coisas que Ele criou, para as coisas que Ele fez. Tire dali os exemplos, as observações, as anotações necessárias para que você seja mais sábio ainda. O Senhor quer nos ensinar, mas nós não estamos dando este tempo devido. Nós estamos numa corrida, parece, contra o tempo, que não é para nós vivermos assim. O Senhor não quer que nós venhamos viver assim. Isso não é sabedoria, isso não provém de Deus. Deus quer que venhamos atentar à sua obra e ter tempo para Ele. E quando eu falo tempo a Deus, é nós fazermos as coisas, mas sabemos que em tudo que fizermos tem ensinamento de Deus. Você pode estar fazendo o que for neste exato momento, escutando essa mensagem.
Você pode estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo e escutando essa mensagem. Mas aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você fez antes, ou aquilo que você vai fazer, vai te trazer ensinamentos. Mas será que nós estamos atentando para a obra de Deus naquilo que estamos fazendo? O atentar à obra de Deus, a ter tempo para Deus, não é só você ir à igreja, congregar, não é? Escutar a palavra de Deus para que você venha fortalecer a sua fé, mas você também atentar à obra do Senhor, as coisas que Ele está te ensinando todos os dias. Sabe aquilo que você vem pedindo para melhorar? Sabe aquilo que o Senhor viu que você precisa melhorar e você já reconheceu e que você está buscando? Pois é, Deus está te ensinando isso hoje mesmo, agora. Mas será que estamos prestando atenção? Ou vamos acabar novamente o dia sendo reprovados nesta área? O Senhor nos dá constantes exercícios, assim como um professor dá ao seu aluno, sobre aquele conteúdo que ele já deu a teoria. E será que vamos acertar?